Olá, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Rodrigo Moraes e vamos começar na aula de hoje com Revolução Francesa, né? A primeira parte, a gente vai dividir esse estudo em 3 partes e nessa primeira parte vamos falar dos antecedentes da Revolução, tá? Até o início do processo revolucionário. Ao final aí eu vou deixar uma dica para resolver a questão, então fiquem atentos. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para que se inscrevam no canal, se gostarem deixem o seu like e, fundamental, conversem com os amigos sobre, passem para os colegas, nos grupos, para que vocês possam, assim, a gente consiga romper um pouco desse isolamento. Porque os nossos encontros de 2 aulas por semana, eles estão tentando, a gente está tentando suprir isso com essa aula, tá? E é claro que vocês têm que estudar fora da sala de aula, não é assim? Tem aula durante o dia, mas tem que estudar fora da sala de aula. Então esse material que eu estou deixando aqui, essa videoaula e a atividade, corresponde às nossas 2 aulas semanais. Mas é claro que você precisa estudar, você precisa se dedicar. Então eu estou tentando fazer de uma maneira em que você gaste até menos do que os 2 horários para essa atividade, a videoaula e a atividade lá no Google Classroom, né, no Google Sala de Aula. Para que sobre também mais tempo para você poder ler o livro. E aí eu deixei o PDF também do livro, caso você não esteja com ele em mãos, junto dessa aula, no material no Google Classroom. Então, eu gostaria que vocês se atentassem para isso, para a necessidade da leitura, tá? Principalmente em ciências humanas, a leitura ela é muito importante. Então, sem mais delongas, vamos aqui começar com a Revolução Francesa, a primeira parte, em que a gente começa com os antecedentes, tá? Os antecedentes da Revolução. Esse sujeito aqui é o avô do rei que vai perder a cabeça na Revolução. Mas como assim, Rodrigo? Spoiler? Já é? Pois é. A Revolução Francesa ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela é considerada um marco de divisão entre a história moderna e contemporânea. Pois a Idade Moderna, a modernidade, uma das suas características, uma das suas peculiaridades é exatamente a existência do antigo regime, ou a monarquia absolutista, regada a autoritarismo político e econômico, centralização do poder nas mãos do rei, tá? Mercantilismo econômico. Então, a Revolução Francesa significa ruptura com esse chamado antigo regime. E ninguém mais, ou melhor, né, ninguém melhor do que Luís XVI representou, ninguém melhor que ele representou o antigo regime. Tá? Pela suntuosidade, pela sua imponência, ele ficou conhecido como o Rei Sol. Ele é um dos inventores dessa moda aqui, ó, dessa calça coladinha com esse frufru aqui, esse pomponzinho na cintura, que é o chamado culotte. Tá? Então, o uso dos culottes era um dos símbolos de distinção da nobreza ou de quem era muito rico, porque vestir-se assim e usar perucas, né, era tudo muito caro. E o Luís XVI criou todo esse modismo, não foi à toa, que era para a nobreza poder colar na dele mesmo, para poder imitá-lo e se endividar para com ele. Então, uma das formas que ele tinha de dominar a nobreza era trazê-la para junto de si e fazer essa nobreza dependente dele, tá? Então os gastos exagerados dessa monarquia estão ligados com a sua própria crise. E a crise na França ela vem também por outras questões, como por exemplo as guerras e a própria estagnação da economia, porque enquanto países como a Inglaterra adotavam medidas liberais, produziam de forma mais rápida, mais eficiente,
tinham liberdade econômica. A França era extremamente estagnada. Para você produzir um chapéu na França tinha regra, você não podia produzir diferente. A França, ela vivia muito de uma produção voltada para artigos de luxo, tá? Enquanto a Inglaterra se tornava, pouco a pouco, a fábrica do mundo. Então essa competição com a Inglaterra, que a França perdia, as guerras em que ela se envolveu e a perseguição aos protestantes, que o Luís XVI fez quando revogou o Edito de Nantes. Tá? O Edito de Nantes permitia a liberdade religiosa, a tolerância religiosa na França, e muitos desses protestantes ricos fogem da França. E quando o neto assume o poder, o Luís XVI, a França está bem quebrada. Ela arrecada menos do que gasta. Tá? Então, o déficit público, a folha de pagamento da França, a nobreza gasta mais do que consegue arrecadar em impostos. E para piorar, a França ajuda os Estados Unidos na independência. Por quê? Porque os Estados Unidos era colônia da França. Os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra. E a Inglaterra e a França eram inimigos. Então a França ajuda os Estados Unidos para prejudicar a Inglaterra. Mas no final quem se prejudica é a própria França. Porque os pequenos territórios que ela alcança, que ela ganha na América, não estão nem perto de representar os gastos dela nesse conflito. E tudo isso faz agravar a situação financeira. E se tudo isso não bastasse, a esposa de Luís XVI, a Maria Antonieta, ela era muito impopular. E ela era uma rainha que gostava muito de festas, de luxo. E esse luxo dela jogava na cara do povo a miséria. É como se, imagina assim, o povo passa fome, não tem o que comer e o prefeito faz uma live, né, com um banquete só para a alta sociedade uberlandense. Então imagina isso, o povo morto de fome, passando fome, literalmente passando fome, e aí na televisão, ao vivo, o banquete do prefeito com as celebridades da cidade, com as autoridades uberlandenses. Mas seria uma coisa desse tipo. Esse desprendimento ou essa falta de sensibilidade da rainha para com a pobreza do povo francês. E aí, diante dessa situação de calamidade, né, de crise econômica, cada um a seu tempo, Turgot, Necker e depois Calonne deram a mesma receita para o rei. Rei, é preciso que nobres e igreja contribuam. É preciso que o primeiro estado, a igreja, o segundo estado, a nobreza, contribuam com as contas do estado. O rei virou para a nobreza e falou assim, olha, é o seguinte, nobres, agora os nobres vão ter que ajudar um pouco, pagar um pouco de imposto. E a nobreza e a igreja, que historicamente viveram às custas do povo, se recusaram a pagar. Essa foi a chamada Assembleia dos Notáveis. Tá? Eles se reuniram, os nobres, tá? A reunião dos nobres, e reagiram. E que reação foi essa? Essa reação foi negar o pedido do rei. Ameaçaram o rei, tá? Dizendo, nós não vamos pagar impostos, nós temos o direito natural, nós nascemos nobres, nós pertencemos à igreja, então o natural é que o povo sustente. Sempre foi assim, e essa era a base do antigo regime. O povo esmagado pelos impostos, o povo carregando nas costas a nobreza e a igreja. Bom, então o rei teve uma ideia. Então a ideia do rei foi a seguinte, vamos reunir, fazer uma assembleia da sociedade francesa, ou seja, a reunião dos Estados Gerais, a Assembleia dos Estados Gerais. Qual que é a geral francesa? Qual é o geral social? Primeiro, segundo e terceiro estados. Então, os estados franceses, a sociedade francesa era dividida em 3 segmentos. Clero, nobreza e o resto. Tá? E aí teve eleição para os deputados, né? Então a igreja se reuniu, os membros da igreja se reuniu e elegeram seus deputados, estão eles aqui sentados.
Aí os nobres se reuniram, elegeram seus representantes, eles estão aqui sentados. E aí o povo escolheu seus representantes, que é em volta aqui tudo, ó. Por quê? Porque cada estado tem direito a um representante de acordo com o número de pessoas. Então concorda que tem muito mais terceiro estado do que primeiro e segundo? Pensa bem, primeiro e segundo estado na França, clero e nobreza eram algo em torno de 3% da população. O resto era o povo. E o povo é o camponês, é o trabalhador da cidade e é a burguesia. Adivinha quem foram os deputados eleitos? Foram camponeses? Não, não foram. Ah, então foi trabalhador da cidade? Não, também não. Quem é que tinha condição de estudar, de fazer discurso e de se colocar politicamente? Era a burguesia. Então se reuniram os deputados do primeiro, segundo e terceiro estados para discutir a crise econômica na França. Foi a proposta do rei. Alguém tem que pagar a conta. Então quando o rei pergunta para a nobreza, para o primeiro estado, a nobreza e o clero devem pagar impostos? Ajudar, já que o terceiro estado está no limite? Adivinha a resposta da igreja? Claro, não, igreja e nobreza não podem pagar. Aí o rei pergunta para o segundo estado. Segundo estado, clero e nobreza têm que pagar impostos? O segundo estado responde, não, também não. E aí o terceiro estado é o único que vai dizer, claro, clero e nobreza têm que contribuir. E essa era a ideia do rei. Porque se fizer a pergunta sim, já que cada estado tem um voto, sempre primeiro e segundo estados vão se unir e vencer qualquer debate. Essa era a ideia do rei. Convoca os estados gerais, faz a pergunta, quem é que tem que pagar? Aí o primeiro estado vai dizer, o povo. O segundo estado vai dizer, o povo. Pronto. 2 votos contra 1. Só que aí o povo, representado pela burguesia, se vira nessa assembleia para o rei e diz o seguinte, sim, podemos e vamos discutir a questão econômica da França, mas antes de mais nada queremos discutir uma outra questão, a forma de votação. E o terceiro estado, nada mais nada menos do que a maioria, queria um voto por deputado, um voto por cabeça. E aí, como tinham muito mais deputados, como tinham muito mais cabeças, o terceiro estado venceria a discussão. Qual foi a reação do rei? Manda fechar os estados gerais. Acabou a discussão, quem manda aqui sou eu, e ele vai querer dar uma de absolutista. Ele era absolutista, mas ele tinha que ter sido absolutista aqui, ó. Quando ele mandou a nobreza pagar, e a nobreza se recusou, isso desmoralizou o rei. E aí quando ele convoca os estados gerais, ele está delegando uma decisão que era dele como absolutista para a sociedade. E essa sociedade, que antes não estava organizada, agora se organizou para a Assembleia. Olha o tiro no pé que o rei e a nobreza deram. Tá? E quando o rei manda fechar essa Assembleia, a burguesia ela se recusa, ela se fecha numa sala, né, que era uma sala de jogo de pela. Pela era tipo um jogo de tênis da nobreza lá, tipo um tênis. E aí eles se reúnem e se recusam a sair. E pior, aí o rei manda os seus soldados, a Guarda Nacional, manda debelar, manda embora, que massacra, prende, some com essa burguesia daqui. E a burguesia fechada lá e o povo de fora apoiando, né? A burguesia reunida na sala do jogo de pela. E aí a Guarda Nacional, os soldados, que nada mais são do que membros do povo, né? Porque o soldado ele vem lá do terceiro estado também, ele se recusa a seguir as ordens do rei. E a Assembleia que ia discutir quem ia pagar imposto, a Assembleia dos Estados Nacionais, agora conduzida pela burguesia, se torna uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, a reunião que antes era da sociedade francesa para discutir imposto, agora é uma reunião da burguesia que vai fazer uma constituição para a França. Olha o que deu.
A França agora vai ter uma constituição, leis escritas, ou seja, é o fim do absolutismo. E essa é considerada a primeira fase da Revolução Francesa, a fase da Assembleia Nacional Constituinte, que vai criar, né, a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vai criar uma Constituição Civil do Clero, vai criar regras para a igreja, tá? E vai colocar no poder, ou melhor, limitar o poder do rei com uma constituição. É a chamada monarquia constitucional francesa, tá? Então, percebam, essa Assembleia Nacional Constituinte, ela vai pegar as ideias iluministas e compilar num grande documento, Declaração dos Direitos do Homem Universal, né? Dos direitos do homem e do cidadão. Todo homem nasce livre e igual, né? Todos têm direito à vida e a buscar a felicidade. E aí, quando o rei tenta reagir, né, o povo invade uma famosa prisão francesa chamada de Bastilha, tá? Porque quando a Guarda Nacional se recusa, o rei ele contrata mercenários. Ele contrata... O que é um mercenário? Ele é um homem, ele é um grupo armado com treinamento militar que vende essa força armada a quem pagar. E o rei contrata mercenários alemães para ir contra o povo, para ir contra a Assembleia. E aí o povo invade essa prisão, a Bastilha, que era uma prisão política, mas que também era onde o rei mandava guardar as armas, a pólvora e a munição. E de símbolo da revolução, ou melhor, de símbolo do absolutismo, porque quem ia para a Bastilha é aquele que desafiava o rei, e ir para a Bastilha significa ferrou, ir para a Bastilha significa eu pequei contra o rei, e aí não tem para quem apelar. Então, de símbolo do absolutismo, a tomada da Bastilha se torna um símbolo da revolução. A Bastilha ela vai ser desmontada, tijolo por tijolo, ela vai cair, o prédio não existe mais. As armas vão armar o povo, tá? E a burguesia, reunida na Assembleia Nacional, vai criar então as regras para o rei. E quem é essa burguesia reunida na Assembleia? Vamos lá. Nós temos 3 grupos, mas eu vou me concentrar só em 2 aqui, tá? Eu quero que vocês guardem só 2. A alta burguesia, chamada de girondinos, que é a direita, e os jacobinos e os sans-culottes, tá? A esquerda. Depois nós vamos entender esse negócio de direita e esquerda aqui. Primeiro, todos aqui, ó, jacobinos e girondinos e jacobinos, eles são burgueses, tá? São burgueses. Só que os girondinos são os grandes burgueses, são os donos das fábricas, os donos dos bancos, aqueles que têm os navios. E o jacobino ele é o professor, ele é o advogado, ele é o médico, ele é o pequeno comerciante. E o sans-culotte, ele é o trabalhador da cidade, tá? E por que ele é chamado de sans-culotte e os sans-culottes eles se tornam um símbolo da revolução? O símbolo da contestação ao antigo regime? Porque o sans-culotte ele é o trabalhador pobre que não tem dinheiro para comprar aquela calça frufru. Aqui a calça frufru, tá vendo? Cheia de culote. O rei que usa aqui, ó o culote aqui. Então, o sans-culotte é o sem culote, que usa a calça reta, tá? Então ele vai se tornar um dos símbolos da revolução. E por que o girondino é chamado de direita e o jacobino de esquerda? Porque lá na Assembleia, o girondino sentou do lado direito e o jacobino do lado esquerdo. Então o girondino é direita e jacobino esquerdo. Só que o girondino defende a alta burguesia, ou seja, o interesse dos ricos. Então, direita virou sinônimo de quem defende o interesse dos ricos. Sacaram o conceito de direita atual? Vem daí. Porque se o girondino tivesse sentado no teto, em vez de falar direita, a gente ia falar teto.
Mas o Girondino sentou do lado direito da sala, e direita virou sinônimo de quem defende o interesse dos ricos. Os jacobinos e os sans-culottes, que defendiam o interesse dos trabalhadores e dos pobres, né, sentaram do lado esquerdo. Então quem defende o povo, digamos assim, as classes populares, virou sinônimo de esquerda. Então falar esquerda significa dizer você defende interesses das camadas populares. Você pode ser rico e ser de esquerda? Pode. Você pode ser pé rapado, pobre e ser de direita? Pode. E centro? O centro é o Maria vai com as outras. Se a direita tá legal eu vou com ela, se a esquerda tá no poder eu vou com ela. E o centro fez isso durante a Revolução Francesa. E no começo da Revolução, qual é o grupo que está mais próximo do poder, que comanda a Assembleia? Os girondinos. São os mais bem articulados, são os que têm maior diálogo com os nobres, porque nessa fase inicial da monarquia, percebam, da monarquia continua tendo rei, só que agora o rei vai ter que seguir a Constituição. Bom, mas essa Constituição dá direito para todos? Não. Porque o voto, para poder ter direito a sentar na Assembleia, a poder discutir e governar, fazer política, precisa ter dinheiro. Então o voto é censitário, isso exclui os trabalhadores. Então isso é a ideia dos girondinos. Porque os girondinos, que são os ricos, burgueses ricos, eles não querem que o povo tenha direito, ele quer o poder. O jacobino é que está mais próximo desse povo, inclusive nos ideais. E quem domina essa fase inicial são os girondinos. E essa é uma fase de muita agitação, é a fase do grande medo. Por quê? Porque começa no campo, quando a revolta se espalha, a revolta toma uma proporção gigantesca. A revolução toma uma proporção gigantesca. E aqueles que estavam por séculos sendo explorados no campo vão se voltar contra os seus senhores. É o fim do feudalismo no campo. Aqueles que eram presos ainda a relações de servidão vão se libertar. Cartórios e registros de servidão vão ser queimadas. Tá? Os cartórios vão ser invadidos e as documentações queimadas. Nobres são assassinados. É o grande medo. Tá? O que é esse grande medo do início? É essa agitação popular que libera o ódio de séculos do povo camponês contra os nobres. E os nobres recorrem ao rei. Tá? Muitos nobres vão fugir. E o próprio rei, percebam, o próprio rei tenta fugir. É a chamada fuga de Varrennes. Tá? O rei ele se disfarça e tenta fugir da França. Por quê? Porque de fora da França havia a nobreza, o absolutismo. Né? O que hoje é a Alemanha, que na época era Prússia e muitos outros estados, nobreza. O que hoje é a Itália, né? Os seus vários estados, era absolutismo, nobreza. Ou seja, a Europa como um todo, ela era absolutista, ela era comandada pela nobreza. E essa nobreza da França foge e busca nos seus parentes próximos, nos arredores da França, na Áustria, na Prússia, vai buscar alianças para poder acabar com a burguesia, para poder restaurar o absolutismo. E o próprio rei foge para tentar se organizar fora da França, para mandar exércitos invadir a França, e o rei apoia, olha só que sacanagem. Essa nobreza fora da França se organiza com a Áustria e a Prússia e invade a França. E o rei, em vez de ajudar a França, ele passa informações para os exércitos estrangeiros, que tem o apoio da nobreza francesa que fugiu, para poder acabar com a revolução. Por que esses nobres fora da França eles também ajudam? Por quê? Porque eles também têm medo de que a revolução chegue nos seus países. Tá? Então essa primeira fase da monarquia constitucional, essa primeira fase da Assembleia Nacional Constituinte, ela é uma fase de muita movimentação, em que
apesar de ser os jacobinos, ou melhor, os girondinos que estão no poder, o povo, ele foge um pouco ao controle, tá? E aí, quem que organiza a resistência? Não são os girondinos, são os jacobinos. É onde os jacobinos começam a crescer em poder. Mas isso já é motivo da nossa segunda aula, quando a gente vai falar da proclamação da República Francesa. Tudo bem? Aqui nós vamos ficar com a formação, tá, da Assembleia Nacional, a criação dos direitos do homem e do cidadão, a limitação dos poderes da igreja, a criação de leis para a França, a grande agitação no campo, os massacres camponeses que massacram nobres e a tentativa do rei fugir. Tá? E qual é a reação a isso? Prendem o rei. Tá? O rei vai ser preso. Então, ele é considerado um traidor. Descobre-se os planos do rei que ajudava os exércitos estrangeiros que estavam invadindo a França. E aí, a situação do rei não vai ficar nada legal. E aí a burguesia assume o poder de vez e vai então implantar a república. Mas isso, mais uma vez, é assunto para a próxima semana. Agradeço muito a todos vocês. A atividade não está difícil, ela está em cima dessa primeira fase da Revolução, tá? Sobre as questões, né, os avanços que os burgueses fazem logo na primeira fase, porque quem é que vai criar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? É a burguesia, mas é a ala mais radical, é a ala mais ligada ao povo, os jacobinos. Mas quem é que vai tomar o poder e a iniciativa? Os girondinos, e é por isso que o voto é censitário, o povo ainda não vai participar, tá? E apesar de tudo isso, o povo é fundamental na defesa da França, que está sendo invadida pela nobreza que vive fora da França, que foge da França, e os nobres da Prússia e da Áustria que estão assustadíssimos com a revolução e a possibilidade da burguesia dos seus países seguir o exemplo francês. A solidariedade dos nobres europeus para com a França, para com a nobreza francesa, é uma solidariedade baseada no medo. O medo de que possa a burguesia assumir o controle também em seus países. Tá? Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima semana. Não deixa de se inscrever, curtir e compartilhar com os amigos, ok? Valeu, obrigado e até a próxima semana.